Salmo de número 100, versículo 5. Versículo 5 do Salmo de número 100. Ou melhor, vamos ler o Salmo inteiro. A gente está com tempo hoje, dá para pregar 1h30 hoje, tranquilo. Aleluia! Diga amém, irmão. Se Deus está falando, o Eduardo está falando, ninguém quer ir embora, está todo mundo querendo ficar aqui, ouvindo o que Deus tem, né? A Bíblia diz assim, versículo 1 em diante: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, e não a nós mesmos, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? A igreja diz? A gente vai fazer um negócio diferente agora, que agora que eu lembrei que eu ia fazer, esqueci de fazer, agora eu vou fazer de volta. Eu vou ler um versículo, vocês vão ler o segundo. Vamos lá? Mais uma vez? Eu vou ler o primeiro. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. E todos juntos? A sua... Amém. E a igreja diz? Amém. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Nós somos gratos porque, Deus, nós podemos ter um Deus vivo que está aqui hoje e quer falar ao nosso coração. Que o Senhor encontre em nós, Pai amado, filhos, filhas, Pai, homens e mulheres que chegaram neste lugar querendo ouvir a tua voz, querendo ouvir, Pai, a tua revelação para a vida de cada um, e que o Senhor seja o guia nesta reunião, desde o começo até o fim, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Título da mensagem de hoje, fidelidade de Deus. E nós vivemos tempos onde a gente precisa ressaltar, a palavra fala assim, temos que trazer à memória o que nos traz esperança. E uma coisa que nos traz esperança é saber que Deus é fiel, Deus é bom. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele é fiel o tempo todo. E muitas vezes na caminhada, muitas vezes no processo da caminhada, a gente meio que esquece disso. Ou, não é que a gente esquece, mas a gente dá uma duvidada. A gente dá uma titubeada. Por quê? Por causa das dificuldades do caminho. Sim ou não? É aquela velha dinâmica. Eu vim para os Estados Unidos com um planejamento. Aconteceu tudo ao contrário, diferente. Nada do que eu planejei funcionou, pastor. Não é possível. Às vezes acontece de algumas coisas darem certo, mas em geral, depois de tanto tempo aqui nesta terra, a gente descobre que o homem faz planos, mas da boca de Deus é que vem o quê? Resposta. E como a gente desfruta a fidelidade de Deus? Como a gente coloca isso na prática? Como? Porque Salmo 100 é um salmo de exaltação de um povo que foi tirado de uma escravidão. De um povo que teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então esse salmo ele vem recheado de convite ao povo de Deus, para lembrar no final dele, ressaltando, porque o Senhor é bom e o seu amor é leal, dura para sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Bom, até esse momento da história, irmãos, nós vamos descobrir que a Bíblia nos dá inúmeros exemplos
na história do povo de Israel, aonde as coisas não foram do jeito que eles queriam, planejavam, ou muitas vezes eles imaginaram que seria. E isso começa com alguns pontos. Eu vou pegar aqui um ponto da história que talvez seja muito conhecido, mas que a gente pode tirar algumas lições nessa manhã. E a primeira ponto dessa história está lá em Êxodo, a partir de Êxodo 14, aonde o povo de Israel, o povo de Deus, estava preso aonde? No Egito. Quantos lembram dessa história? Levanta a mão. Conheceram, já ouviram falar. O povo estava cativo, o povo estava como escravo, e de repente Deus levanta um libertador, que o nome dele é? Ai, Jesus, ajuda teu povo. Fale Moisés. Aleluia. Porque quem tirou, né? Lembra da história? Moisés, os 10 mandamentos, lembra? Ele foi o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. E esse homem que Deus escolheu, chamou, ele vem como uma tipologia do Cristo que viria depois. Mas hoje eu quero tirar algumas lições sobre esse povo que é liberto da escravidão, desse povo que é liberto do jugo, do trabalho escravo. E eles, de uma maneira miraculosa, são libertos daquela escravidão e começam a andar na sua liberdade, meio que fugindo de Faraó. E daqui a pouco, eles, nesse processo todo de saída, eles chegam e se deparam com o que? O grande e famoso Mar Vermelho. O Mar Vermelho é onde aquele multidão de pessoas estava de frente. O povo tinha acabado de ser liberto. Eles vão de cara para o mar. Êxodo 14, 10, 12 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que avançavam na direção deles. E olhe, preste atenção, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer neste deserto. Olha a tensão desse momento. Olha a tensão diante de um mar, aonde eu estava pensando com meus botões, irmãos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas os hebreus, na construção como escravos dos egípcios, muitos deles nasceram, cresceram como escravos, e deixa eu te dar uma excelente notícia: eles não sabiam nadar. Você já parou para pensar que o escravo não tinha piscina no fim da coisa para aprender? Aula de natação para os filhos dos hebreus. Vamos dar aula. Não tinha nem simplesmente, vamos aqui, os 7 passos para um nado livre. Basicamente, irmãos, chegar na frente de um mar vermelho era dizer assim: não tem como passar isso, nem a nado. Porque para eles nado não era uma opção. Ou você acha ali que tinha uma multidão que provavelmente muitos daqueles nunca tinham visto o mar. Provavelmente muitos daqueles cresceram e nasceram nas suas casas. Da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. E quando tinha folga, sentavam, comiam. Mas para pensar no tamanho do problema que aquele povo tinha. Não era um simples problema, porque hoje a gente pensa assim: não, podiam ter pegado uma lancha, vindo lá, levada de botinho, sei lá, né? Não existia possibilidade de atravessar aquele mar. E por isso que o texto fala assim, eles estavam o quê? Aterrorizados. E eles clamaram a Deus, glória a Deus, tiveram essa percepção. Só que assim, você vê a Deus sim ou não? Não. Você clama a Deus, você ora a Deus, mas daí você vai falar com o quê? Com o líder. E foi o que eles fizeram. Porque Moisés é que ouviu o chamado, Moisés é que teve a revelação, Moisés é que foi usado para as 10 pragas caírem sobre o Egito e aquele povo ser liberto. E daqui a pouco, aí Moisés,
Foi por falta de túmulos do Egito que você nos trouxe aí para morrermos no deserto? E eu fico fazendo um paralelo com a nossa vida, e assim eu consigo ver, irmãos, nós como o povo de Israel, quase que dia sim e dia não. Por quê? Porque quando a gente chega em situações do impossível, a gente clama a Deus, mas a gente começa a cobrar de Deus, ou começa a ter falta de confiança em Deus, pela situação que a gente está vivendo. Quantas vezes era melhor ter ficado no Brasil, e ter pegado o ônibus o dia inteiro, e enfrentar os trombadinhas, e enfrentar o trânsito caótico, e enfrentar o morro, e enfrentar a corrupção, e enfrentar tudo, do que ter esse processo imigratório que eu estou enfrentando agora. Será, irmão? Porque diante das dificuldades, a gente esquece aonde a gente estava. A gente esquece os problemas que a gente tinha. A gente esquece os BO que a gente vivia. A gente esquece da onde Deus nos tirou e aonde que Deus está nos levando. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque o povo de Israel começou a murmurar e começou a falar para Moisés: é para isso que você trouxe aqui? Uma dificuldade surreal agora, não dá para atravessar. Imagina Moisés: quem sabe nadar aqui, levanta a mão. Nós vamos a nado. Cri, 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 cri. Mas a história não acaba aí, glória a Deus. Dá uma glória a Deus, irmão. Dá uma glória a Deus, irmã. Foi para morrer no deserto que você nos trouxe aqui? Irmão, nunca esqueça de quem te trouxe até aqui. E eu estou falando com você agora. Nunca esqueça de quem te trouxe até aqui. Nunca duvide da fidelidade do teu pai. Aleluia. Nunca duvide da fidelidade do teu pai. Mesmo quando não haver saída, assim mesmo, confie no Senhor. Esse amém está com pouca fé. Mesmo quando não haver saída, confie no Senhor. Amém. Por quê? Porque hoje nós sabemos que as águas se abriram. Hoje nós sabemos que Moisés ouviu a Deus, botou o cajado e as águas se abriram, o vento impetuoso veio, aquele povo atravessou. E logo em seguida, quando Deus segura Faraó e os seus exércitos, quando Deus permite que eles entrem nesse mar, o mar se fecha. E aquele povo atravessa o mar, irmãos, em libertação, um milagre conhecido até hoje, um milagre até hoje falado, partilhado. Deus ainda continua sendo o mesmo. Quantos creem, digam amém. Deus continua sendo Deus. Quantos creem, digam amém. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom. Mas guess what? Eles atravessam o mar. Glória a Deus, atravessamos, o mar se abriu, aleluia. Eu imagino a festa, atravessou o mar, aquela festa, aquele high five, aquele eu sou filho de Deus. Daí vem aquele turma: eu sabia, Moisés, que Deus estava com você. Eu sabia. Eu não falei nada quando os outros reclamaram, só porque, eu estava ali na intercessão, quietinho. Porque depois da vitória, todo mundo celebra, sim ou não? Depois que a coisa acontece, aleluia, glória a Deus, a fé é fortalecida. Mas na hora que o mar está na frente, irmão, quem são os filhos de Deus que vêm e chegam assim: eu não estou vendo saída, mas mesmo assim eu confio num Deus que é o meu provedor. Eu confio num Deus que conhece a minha vida, e conhece a minha necessidade, e conhece os meus dias. Eu confio num Deus que me sustenta pela sua mão. É esse Deus que nós estamos conversando, falando, repartindo. Por isso, fale comigo: o mar se abriu. Aleluia. Obrigado, aleluia, agora veio. O mar se abriu
Eu imagino quantos de nós talvez estejamos na frente do Mar Vermelho hoje. Talvez nessa fase do povo de Israel, aonde o mar está fechado, mas você não vê escape, você não vê saída, você não vê caminho. Irmão, eu quero te dizer, Deus continua sendo fiel na minha vida, Deus continua sendo fiel na tua vida. O Pai, Ele olha pelos seus filhos, nunca esqueça, porque depois que eles passam o mar, muita gente já diz, não sabe qual é o maior milagre, se foi o povo passar pelo mar, porque muitos dizem assim, não, eles passaram por uma área rasinha, pastor Hudson. Foi assim, é por isso que não se abriu mar nada, isso é historinha, pastor. Eles passaram aquela multidão num lugar seco. E daí vem Faraó, e se afoga naquele lugar seco, né? Baixinho, né? Qual é o maior milagre nessa história? O povo andar e atravessar o mar seco? O Faraó vir naquela mesma abertura e pum! Morre todo aquele exército. Irmão, isso é para nos ensinar nos dias de hoje, que Deus é poderoso. E uma vez que eles atravessaram esse mar, 3 dias, guess what? Porque assim, a gente tem a noção, irmãos, eu não sei você, mas eu tenho essa noção, eu não aprendo, eu acho que eu não aprendo. E se eu não aprendo, eu acho que você não aprende também. Qual que é a noção, Gélison? Deus abriu o mar, passei, aleluia! É aquela primeira provação do processo, vamos usar o processo hoje como base. Primeiro, yes, eu sabia! Daí passou uma semana. Ai, meu Deus, agora tem o próximo passo. Ai, eu não sei o que vai acontecer. Está difícil. O povo passou, irmão, o Mar Vermelho, e depois eles começaram a andar onde? No Vale deserto. Ou você acha o quê? Que tinha um oásis depois do Mar Vermelho, esperando com água de coco para eles ali? Estavam no deserto, irmão. Eles começaram a atravessar, viram um milagre de Deus, algo fantástico. E daí 3 dias eles começaram a andar no deserto. Guess what? A água acabou. Como assim, pastor? Mas eles não pegaram água ali do Mar Vermelho, não levaram na botijinha? Eu não sei, irmão, qual foi o deal. Eu imagino que o mar abriu, eles ficaram tão maravilhados, que eles estavam passando assim, vamos passar rápido, vai passar, vai fechar, vamos passar rápido, vamos andar. E passaram do outro lado, teve aquela celebração, e agora Moisés fala, vamos comigo, e todo mundo começou a caminhar, animados, porque Deus é poderoso, Deus é fiel, aleluia. Ai, tem uma aguinha aí? Ah, tem, vamos dividir aqui. Irmão, depois do primeiro dia, no segundo dia, acabou a água. Acabou a água, irmão. Acabou a água das botijas que eles estavam levando. Acabou a água das fontes que eles estavam pegando. A minha esposa está tentando, assim, aqui, dar mais informações. A água era salgada. Como é que eles iam passar? Eu não sei você, mas para pensar na cena, irmãos. Você vai morrer. Não tem como atravessar o Mar Vermelho. Daí abre um caminho. O que você faz? Até quem não gosta, corre, meu irmão. Até quem não gosta vai, pega as coisas e vai, vamos. E aquele desespero, e passa. Chega do outro lado, o mar fecha. Ufa. Daí a gente começa a caminhar e continuar na estrada. E a história não para por aí. Porque 3 dias, caminhando no deserto, eles estavam sem água. E aí eles começam a desanimar de volta, e desfalecer de volta. E eles começam novamente a duvidar daquilo que Deus estava fazendo. Mas graças a Deus eles chegaram num lugar chamado Mara. Aleluia! Avistamos água, vamos lá pegar a água. E quando eles foram beber daquela água, depois de 3 dias, sem água, guess what? Você conhece a história? As águas eram amargas. Eu imagino eu e você nessa situação. Pô, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu saí da escravidão, eu comecei a andar, estou confiando no Senhor, eu atravessei o Mar Vermelho, vi o teu milagre, eu sei quem é o Senhor. Ai, está com sede, estou com sede, é ruim, né? Pô, mas Moisés também não ouviu direito, faltou a instrução de levar mais água. Acho que Moisés está velho, não dá certo. Mas no Êxodo 15, versículo 23, fala assim, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas porque eram amargas. Deixa eu
Falei aqui com vocês. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber de lá, das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E eu não sei você, mas eu olhando e revendo essa história, eu fiquei, Senhor do céu, qual é a minha reação e a tua reação quando a gente recebe bênçãos, continua caminhando, mas daí vem outra dificuldade, e daí vem outro momento de sequidão, e daí vem outro perrengue nessa terra que Deus nos manda. A nossa reação, irmão, humana, não é diferente, a minha não é diferente de você, muitas vezes, porque a primeira reação é reclamar, sim ou não? A primeira é murmurar, a primeira é desconfiar da fidelidade de Deus. A primeira coisa que a gente é impulsionado a fazer é dizer assim, Senhor, por quê? Por que as águas são amargas? Mas lembre-se que toda dificuldade é uma oportunidade para o milagre de Deus na minha vida, na tua vida, da mesma maneira como foi a oportunidade de Deus para a vida do povo de Israel, aleluia. Mas isso não anula a dificuldade, entenda isso. Andar em Cristo nos dias de hoje é que nem o povo de Israel, não anula os perrengues da vida. Mas dependendo do nosso posicionamento, a gente vai sofrer mais ou vai sofrer menos. Ou a gente vai desconfiar da fidelidade de Deus, ou a gente vai confiar cada dia. E essas histórias nos levam e nos trazem à memória quem é Deus e o seu caráter. Mas pastor, não podia ter Deus providenciado um monte de carreta mecânica lá para levar aquele povo até Canaã de uma vez e acabar com o problema? Podia ou não podia? O pastor Ruth está rindo aqui, ele acho que está imaginando, né? Atravessou o Mar Vermelho, hein, pastor Ailton? Chega lá, está cheio de carro, VIP, Tesla. Bem-vindo ao deserto, entrem. Não precisa ninguém dirigir, vamos levar você, de moto ainda. Nossa, é maravilhoso, então, né? Mas Harley, até os irmãos estão rindo agora. Mas não, irmão, tem que andar a pé no deserto. Tem que continuar o caminho da qual foi proposto, da mesma maneira que eu e você, me dá mais retorno aqui, por favor, no palco. Da mesma maneira que eu e você devemos continuar o nosso caminho, devemos continuar a nossa estrada, devemos continuar. Por quê? Porque se reclamasse e funcionasse, irmão, estava todo mundo aqui nesse salão com os problemas resolvidos. Se falar mal da situação resolvesse, estava todo mundo aqui talvez com os problemas resolvidos. Mas não é assim que funciona. Êxodo 15, 25 diz assim, Moisés fez o quê? Clamou ao quem? A Deus. E este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele lançou na água e esta se tornou boa. Aleluia. E em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. Note, diante de toda a dificuldade, quando clamamos a Deus, Deus sim dá uma estratégia. Ele faz algo na nossa vida. Naquela ocasião, milagrosamente, Deus manda a Moisés pegar um pedaço de madeira, jogar naquelas águas que não podiam ser o quê? Tomadas. Instantaneamente, a palavra diz que aquelas águas foram boas para se beber. Quantas vezes Deus tem nos provado no caminho da própria igreja, no caminho do ministério, e às vezes eu oro quanto, Senhor, derrama a bênção nesse povo, Jesus, faz eles ficarem milionários, para a gente não ter problema de dinheiro, e a gente poder pregar a Tua palavra com mais suaveza e tranquilidade. Tem uns que nem fé para isso tem. Então, mas irmãos, Deus não vai derramar a bênção do jeito que eu quero, do jeito que você quer. Mas é na obra dEle, do tempo dEle, de acordo com a vontade dEle em nós. Por isso, quando chega naquele ponto, as águas estão amargas.
O povo começa a reclamar, Moisés vai a Deus e fala: Senhor, o que eu vou fazer? O povo está morrendo. Pega o varo, joga nas águas e elas se tornarão doces. O povo bebe, irmãos. O povo mata a sede, mas a história não acaba ali, aleluia. Porque a tua história também não acaba no dia de hoje. Quanto pode dizer amém? A tua história não acaba em Mara, não acaba no Mar Vermelho. A tua história é de continuidade na presença de Deus. Deus não deixou eles morrerem de sede no deserto. Mas o tempo em que estamos passando, as dificuldades, nos faz perder muitas vezes a esperança de que algum dia chegaremos a Canaã. As dificuldades momentâneas do tempo de agora, muitas vezes, nos faz perder a esperança que um dia o processo imigratório vai chegar no final, que um dia o meu marido vai se converter, que a minha esposa vai se converter, que um dia meus filhos vão estar aos pés de Jesus. Mas Deus sempre dá provisão. Como deu para o seu povo, Ele também nos dá. Versículo 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Aí chegou o resort, está vendo? Agora chegou o resort. Chegaram a Elim. Fale Elim. Vamos lá, irmão. Chegaram a Elim, aleluia. Onde havia 12, irmão, para pensar. Eles estavam morrendo de sede. Quando, depois de 3 dias quase morrendo, eles chegaram no lugar, tinha água, a água era amarga. Deus faz um milagre, eles conseguem beber para ficar em Mara, sim ou não? Não, era para, lembre-se que o objetivo do povo era chegar em Canaã, na terra prometida. E eles bebem aquela água, eles podiam, Moisés, continua jogando aí que a gente não vai sair daqui. Porque quase morremos de sede, e a gente não vai sair desse lugar agora, não. A gente tem a suprimento de Deus, a gente tem o milagre de Deus no dia de hoje, e a gente continua, e amanhã e continuamos caminhando, em prol daquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, eles chegam agora a Elim, e chegam lá, irmão, para quem estava escravo, passou pelo Mar Vermelho, para quem andou 3 dias, quase morreu de sede, viu um milagre das águas amargas virarem doces. Agora eles andam mais, e eles chegam onde tinha um resort para eles, aleluia. Eu não sei você, imagina, tinha criança nessa parada, irmãos. Já imaginou a criançada chegando aqui? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Palmeira era o ar-condicionado da época, irmão. Você gosta do ar daqui de dentro? Hã? A gente, na história da igreja, no último building que a gente estava, muita gente nem sabe disso, mas a gente entrou num galpão enganados. A gente entrou num galpão que diziam que tinha 2 máquinas de ar-condicionado. Só tinha um problema naquele lugar. O ar-condicionado não funcionava. Não, funcionava, mas não gelava o ambiente. E a gente entrou em março. Imagine quando chegou junho e julho, irmão. Que maravilha! O ar era amargo. Eu pregava os irmãos assim, suando, com um abanador. A gente comprou abanador para a igreja, para levar, para deixar nos bancos. E os irmãos lá, campanha, compramos o primeiro ar, aleluia. Adiantou? Nada quase, irmão. Porque quando o ambiente é grande, um ar não funciona. Compramos o segundo ar, fez um ventinho. Precisava de 4 ali para gelar. E eu estou falando para você isso porque quando a gente passa muita dificuldade e a gente chega em Elim, por exemplo, e a gente vê 12 fontes de água, 70 palmeiras, e a Bíblia fala que eles acamparam junto àquelas águas, e esse era o lugar do descanso deles. Esse é o lugar, irmão, sempre Deus provê um ambiente de descanso para a gente. Deus sempre provê para a tua vida um irmão que vai te abrigar. Deus sempre provê um irmão que vai orar por você. Deus sempre vai prover algo, vai usar alguém para te dar descanso nesta vida, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel. Repita comigo: Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Aleluia. Irmãos, eles tinham chegado no destino deles, sim ou não? Eles chegaram aonde? Em Elim.
E aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa pregação de hoje, que está lá em Êxodo 16, 1, 3. Estamos avançando na história. Eles deixam agora ali aquele lugar. Porque, irmãos, os descansos temporários que Deus nos dá não é para a gente se acomodar onde a gente está. Os descansos temporários que a gente tem, as vitórias que Deus nos dá, não é para a gente se acomodar nos lugares, é para a gente continuar a nossa caminhada. E a minha realidade hoje, pastor? Deus abriu aquela porta, dá glória a Deus, aproveita a bênção, aproveita a abertura de portas, mas não pare de ser usado por Deus. Deus me respondeu a oração do documento, não pare de servir a Deus. Em nome de Jesus, toda a comunidade de Israel partiu de Elim. Olha que interessante. Estava bom em Elim, sim ou não? Era o resort do povo no deserto, sim ou não? Sim. E por que eles partiram? Porque não era o destino final deles. E o texto diz, e chegou ao deserto de volta. Olha que coisa interessante. Ah, Jesus. E chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Sinai é onde Deus deu ao povo ali os 10 mandamentos. Foi no 15º dia do segundo mês. Quer dizer, ali, irmão, já fazia um mês que eles tinham saído do Egito. Foram 30 dias que eles estavam ali caminhando. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e a Arão. Olha que interessante. Quando chegaram no Mar Vermelho, o que o povo fez? Reclamou. Deus abençoou. Chegaram daí, nas águas de Mara, o que o povo fez? Deus abençoou. Chegaram daí aonde? Em Elim, aonde era o resort do deserto. Guess não estava bom, lógico que não era o final. Ali estava bom, irmão, ninguém reclamou. Glória a Deus, aleluia, vamos para frente. Só que a Bíblia diz que depois que eles saíram, entre Elim e o Sinai, eles começaram a se queixar, Moisés e Arão. Os israelitas disseram, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha que interessante, irmãos. Teve milagres na vida desse povo, sim ou não? Teve ação de Deus na vida desse povo, sim ou não? Mas eles continuam reclamando. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a comunidade. É interessante a gente ver, porque a memória do passado é uma memória, em geral, saudosista. A gente lembra das coisas do passado como se fosse a quinta maravilha do mundo. Hello! Não é, não era. Porque senão, vamos falar para a nossa realidade, você não tinha saído do Brasil, você tinha ficado lá. Me dá um bairro aí do Brasil, vamos lá. Eu morava no Tingui, em Curitiba. Se tivesse tão bom lá no Tingui, eu não tinha ficado no Tingui. Qual é o teu bairro? Se no Recreio dos Bandeirantes tivesse maravilhoso, você não tinha saído do Recreio, você tinha ficado lá. Alguém tem outro bairro aí? Tá com vergonha, irmão? Eu vou no microfone direto. A gente está em família aqui, vamos lá. Aonde mais? Bairro da Mina. Ó. São José dos Pinhais, é isso? Hã? Na Canaã. Não, saiu da Canaã para vir por Orlando. Aí não, né? Aí não, né, irmão? Mas era a Canaã de Goiás, não era a Canaã do povo de Deus. Se tivesse tão bom lá, meu irmão. E aqui, lógico, não estou falando mal de onde você veio, nem de onde eu vim. Muito pelo contrário. Damos graças a Deus pelo país que nascemos. Mas há uma razão porque você, um povo escolhido, chegou até aqui. Há uma razão porque Deus se incomodou de sair da onde você está e chegar até aqui. Há uma razão. O problema é que no caminho a gente esquece da razão lá de trás e começa a achar que o padeiro da esquina era o melhor pão da terra.
E você só descobre que não era o dia que você, depois de alguns anos, você volta para a sua terra natal. Porque sabe aquela coisa gostosa que você lembra? Só está na tua cabeça, irmão. Deixa eu falar, é verdade. Só está na tua cabeça. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui nessa manhã. Sabe aquela coisa maravilhosa, é que nem, irmãos, quem vem para Orlando somente para passear e acha que aqui é o paraíso. Isso aqui é o paraíso, sim ou não? Não! Está longe de paraíso. Mas daí a pessoa vem, fica na Disney, vai no Springs, na Universal, fica gastando cartão de crédito até você chega 15 dias, volta para o Brasil, como eu queria morar lá. Porque lá é tão bom, lá é o paraíso. É mesmo? Vem morar então. Tem gente que muda, bota as malas. Tá, e agora? Que cidade é essa? Porque eu conheço a International Drive e os parques, e o resto? Vai no Pine Hills. Não, Deus abençoe o Pine Hills, glória a Deus. Tem cuidado, né? Irmãos, eu quero dizer para você que o ponto aqui é que nós, naturalmente, temos uma memória tão saudosista das coisas que fizemos, vivemos, onde estávamos. E Deus não quer que você viva no passado. Deus quer que você seja feliz no presente. Deus quer que você seja satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje. Deus quer te prosperar aqui nessa terra, porque Deus te direcionou e te trouxe para essa terra. Em nome de Jesus, não seja como o povo nessa situação que reclamava, porque Deus tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho, Deus fez milagres, e agora, quando chega no meio desta fase da história, eles começam a se voltar contra Moisés e Arão, e eles começam assim, olha, era melhor ter morrido lá, era melhor nunca ter aprovado aquele primeiro visto que eu pariquei para os Estados Unidos. Porque eu não sabia que eu ia estar passando essa tensão nesse momento. E nós, comunidade imigrante, sabemos o que estamos falando. Eu não sabia que ia passar por isso, pastor. Guess what? Nem o povo de Israel sabia que ia passar por isso quando foi liberto do Egito. Mas a vida nesta terra tem desafios. Mas uma coisa que não muda, irmãos, é a fidelidade de Deus para com o povo e para comigo e para com você. E a história segue, capítulo 16, versículo 8. Moisés disse ainda, o Senhor dará a vocês carne para comer, e ao entardecer, pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. Em outras palavras, o povo quando se queixava para Moisés, falou assim, olha, você não está queixando de Moisés, está queixando do Deus que dirige o Moisés. Moisés disse a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as murmurações deles. Enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem, aleluia. O problema é que muitas vezes a gente esquece de que há um Deus que cuida da nossa vida, que é um Deus que é o Deus provedor. E eu quero lembrar hoje para você, a fidelidade de Deus, ela está presente desde a fundação do mundo até hoje. A fidelidade de Deus estava presente com esse povo. E eu e você, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente começa a freak out, a gente começa a se desesperar. E, irmãos, não é para você simplesmente não fazer nada, mas é para você olhar e clamar a Deus e no íntimo do teu coração tirar toda a insegurança, tirar todo o medo, tirar toda essa tensão de que Deus esqueceu você no final da fila. Porque Deus está aqui nesse lugar, Deus age aqui na igreja, Deus está presente, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, aleluia. E hoje talvez você esteja duvidando do amor e da fidelidade de Deus para com a tua vida. Talvez hoje você olhe para a sua conta bancária e você fale assim, onde está Deus nessa história? Talvez hoje você olhe para o seu processo imigratório e você pergunta, aonde está Deus nessa história, pastor? Não estou conseguindo ver. Talvez você olhe para o teu casamento e você olhe assim, aonde está Deus nessa história?
Talvez você olhe para os seus projetos e sonhos, e você olhe, aonde está Deus nessa história? Na história do povo de Israel, por 40 anos, Deus proveu a esse povo o maná. Deus proveu a esse povo o alimento. Foi fácil? Não. Só que o que a gente entende é que esse povo tinha que se acostumar com a provisão diária de Deus, com o milagre diário e estar satisfeito com a fidelidade dele na vida deles. Nós hoje vivemos séculos depois dessa história, mas o Deus é o mesmo. Nós hoje vivemos com a revelação da graça de Deus e Cristo. Hoje nós temos a história que comprova o verbo que veio em carne, pagou os pecados, e hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos a fé escancarada nas nossas frentes, através das Escrituras. Mas mesmo assim, porque ainda vivemos nessa terra, e ainda habitamos nesse corpo, e ainda, por mais que seja passageiro, nós degladiamos o nosso homem interior com o nosso homem exterior, como diz Paulo. Nós ainda constantemente precisamos nos santificar e beber da palavra e orar. Nós constantemente precisamos ouvir aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ainda está escravo de algumas situações, muitas vezes estamos na frente do Mar Vermelho, muitas vezes chegamos em poços de águas amargas, e a gente clama a Deus, mas a gente não pode desconfiar do poder de Deus. E eu quero hoje te dar uma palavra de ânimo, meu irmão. Deus continua sendo fiel, aleluia. Deus continua sustentando da mesma maneira que Ele sustentou esse povo. Só que a base era, para o povo de Israel, não acumulem o maná. Deus dava lá de manhã o pãozinho, comam, estejam satisfeitos, porque amanhã o Senhor proverá. E eu quero falar para você, confie na fidelidade de Deus, porque amanhã o Senhor proverá mais. Confie na fidelidade de Deus, porque amanhã o Senhor estará contigo. Confie na fidelidade de Deus, porque amanhã, da mesma maneira que Ele te sustenta hoje, e você está aqui, amanhã Ele continua sendo Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que não vai ter dificuldade, que não vai ter situação, que não vai ter coisas que a gente queria de um jeito, vai do outro, mas a fidelidade de Deus nos dá escape, e é por isso que Jesus, quando Ele vai ensinar a oração, famosa oração do Pai Nosso, Ele ressalta algo fantástico: dai-nos hoje o pão de cada dia. Isso não quer dizer que eu tenha que ser irresponsável e não me programar financeiramente, que eu não tenha que ter uma certa segurança. Tudo isso é justo. Mas o que não é justo é nós, como filhos de Deus, andando debaixo da orientação do Pai, realmente buscando agradar ao Senhor, nós desconfiarmos da fidelidade dEle para conosco. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente literalmente faz como o povo de Israel. A gente simplesmente começa a não confiar na provisão, e começa a reclamar, e começa a deixar o nosso coração turbulado. E eu entendo você, porque eu passo a mesma coisa. Ou você acha que o pastor está aqui, é o santo? Não, eu tenho uma condição supernatural, não tem problema nenhum. Biel, está tranquilo. Pastor, todo mundo passa problema, menos o pastor. Pastor, você acha que tem alguma coisa lá que na hora acontece? Irmão, não tem nada que acontece. Eu sou humano que nem você, e eu tenho as minhas dificuldades muitas vezes em me chegar e falar: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu faça?
Qual é a tua direção? Muitas vezes Deus dá uma direção, muitas vezes Deus dá outra. E a gente, por fé, tem que tomar as decisões, da mesma maneira que Moisés fez. Pegou a vara e jogou na água. Pegou a vara e tocou no Mar Vermelho. Muitas vezes nós temos que ouvir de Deus, irmãos, não sou eu só que tenho que fazer, você precisa fazer isso na sua vida. Entra no teu quarto, ora a Deus, clama ao Senhor, fala com Ele, ouve o Senhor. E muitas vezes a gente fala muito e fala demais e ouve pouco. Fala com Deus e tenta ouvir o que Ele está falando com você. Talvez chegou nessa manhã aqui, agoniado. Como é que fala na sua terra? Aperreado. Chegou nesse lugar aperreado. Porque os tempos são difíceis, eu sei. Os tempos não são fáceis para ninguém nessa época. Mas uma coisa eu quero trazer para você, que a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Não duvide o seu coração, não duvide da tua alma. Salmo 23, 6 diz assim: certamente a bondade e o amor leal e a sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode ler isso? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos isso? 1, 2, 3 e... sei que a bondade há poder na palavra. Há poder na palavra, irmãos. Talvez chegou aqui nessa manhã achando que Deus tinha esquecido de você, e Deus está te falando ao teu coração: eu não esqueço dos meus filhos. Eu sou Deus Emanuel, Deus presente. Eu estou com você todos os dias. Mas pastor, está amarga a água. Ora a Deus. Mas pastor, eu não estou entendendo isso. Ora ao Senhor e confia nele de todo o teu coração. Mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor, aleluia, enquanto eu viver, aleluia. Feche teus olhos. Eu não sei como essa palavra tocou o teu coração, mas uma coisa eu sei: que Deus é fiel, irmão. Eu gostaria muito que no teu coração hoje você falasse para si mesmo: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor trabalha na minha vida. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Faça essa tua oração. Mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu vivo da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Canta. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és.
mão no teu coração agora. E eu não sei o que te afligia nesta manhã. Eu não sei qual situação que estava complexa no teu coração e na tua mente. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar: filho meu, eu continuo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que te tirou lá do Brasil, te trouxe nesse lugar. O mesmo Deus que tirou da tua casa e trouxe nesse lugar, é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, é o Deus que opera aonde a gente não pode, é o Deus que usa estratégias que a gente não entende, é o Deus que opera nesta manhã na minha vida e na tua vida. Por isso, Deus, eu rogo a Ti, Pai, pelas vidas nessa manhã, Pai, que entraram nesse lugar e que acharam que o Senhor tinha esquecido delas. Pai, que a Tua fidelidade, que é, Deus, tremenda, a Tua fidelidade, Pai amado, que nos acompanha, Pai, todos os dias da nossa vida. Nós cremos, nós profetizamos, nós falamos, nós recebemos, e Deus, nós vamos andar de fé em fé, Pai amado. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, Deus, cancelar todo espírito maligno, toda obra do diabo, todo pensamento que não vem do Senhor. Eu quero cancelar toda seta maligna que vem trazer desencorajamento. Toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. Todo medo caia por terra em nome de Jesus. Toda insegurança caia por terra em nome de Jesus. Pai, opera agora na vida do teu povo. Pai, flua neste lugar. Flua neste lugar, Espírito Santo de Deus. Que toda obra do diabo, todo medo, toda insegurança, ela caia por terra agora, em o nome de Jesus. Pai, que é o Senhor, Deus amado, que é Deus Todo-Poderoso. Agora, Pai, à medida que nós cantamos essa canção desde o começo, que o Senhor, Pai, possa hoje, Pai, trazer alegria, gozo. Pai, que o Senhor possa trazer, Deus amado, milagrosamente, Deus amado, a Tua presença que transforma os corações, a Tua presença, Senhor amado, que faz nova todas as coisas. São as Tuas misericórdias, Pai amado, que se renovam a cada manhã. A razão pela qual nós estamos de pé, a razão pela qual nós vamos caminhar, a razão pela qual, Pai, nós vamos caminhar a Canaã, nós vamos caminhar ao nosso destino, nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós vamos continuar Te amando, nós vamos continuar, Pai amado, declarando a nossa fé. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, se você entrou cansado hoje, em nome de Jesus, começa a cantar essa canção com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Diga: Te amo, aleluia. Fala para Ele. Tua graça nunca falha. Todos os dias, eu estou em Tuas mãos. mesmo, aleluia. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só doce voz, que me guia, fale. Me guia em meio ao fogo, É mesmo na escuridão. na escuridão, Tua presença. Seja confortado pelo Espírito Santo de Deus hoje, meu irmão. Haja pela fé. Sei que és meu Pai, Ele é teu Pai, declare. e eu vivo Oh, eu vivo a bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo, aleluia. em todo tempo Tu és tão bom,
és fiel em todo todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ainda nesse espírito, queria que você cantasse mais uma vez. És fiel em todo tempo. Feche teus olhos, levanta tuas mãos, declare isso. Em todo tempo tu és tão. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Deus é fiel. Diga para o seu irmão: Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Aleluia. Estamos indo para o final da nossa celebração. Essa semana a gente tem evento na quinta-feira. E a gente quer convidar todas as mulheres a estarem participando, sendo sal neste lugar, não deixando de participar. É uma oportunidade da gente declarar a fidelidade de Deus para outras que vão chegar nesse lugar. A gente tem oportunidades mil, irmão, de servir neste lugar. Ele é fiel. Amém. Não importa onde você esteja no teu estágio de vida, se coloque na presença de Deus. Fala: pastor, eu quero servir. Pastor, o que eu preciso fazer para quinta-feira? O que eu posso ajudar? É tão bom louvar a Deus, porque entre altos e baixos, Ele